Olá, olá amigos, que saudade de vocês. Tivemos um programa aí fora do ar, né, que não entrou, deu problema. E estamos aqui de volta para fazermos um excelente. Hoje as pautas estão maravilhosas, por isso eu pedi, né, a todos que mandassem suas dúvidas. E a dúvida, às vezes, o que acontece? Não é de uma pessoa só. Então, quando eu leio o e-mail e falo das dúvidas, é porque são muitas, são várias pessoas que precisam realmente ser orientadas a respeito daquilo. Mas, sem muitas delongas, vamos começar o programa, porque hoje nós estamos com muitos e-mails, fora o assunto que eu quero trazer à pauta hoje, a respeito do famoso Olubagé. Mas, primeiramente, vamos às respostas dos ouvintes, porque vocês não podem ficar sem nossas respostas. E nós nos sentimos muito gratificados, mas muito mesmo gratificado eu fico em receber os e-mails de vocês, tá bom? Muito obrigado e vamos em frente, que atrás vem gente, vida que segue. Márcia, contigo. Boas ao Senhor Heraldo de Xangô, que nosso Pai Xangô nos abençoe. Venho através deste solicitar uma pauta para o seu programa e desde já agradeço por ter lido meu e-mail anterior. Doté, por muitas casas de orixá que já fui em festas e funções, vejo que os orixás não conversam e não passam recados. Mas ouvi em seu programa que seu orixá e os orixás da sua casa passam direcionamentos e orientações. Amigo, poderia falar sobre isso? Ou seja, o orixá conversa ou não conversa? Há diferença entre rituais das casas de candomblé referente à conversação dos orixás ou realmente o orixá não conversa? E o nome que o orixá dá? É na primeira saída ou tem uma saída certa para ele se identificar, dando seu verdadeiro nome? Grato, agradeço pela atenção a nos dispensar. Abraços de seu admirador, Mário de Xangô, dirigente de Umbanda. Ô Mário, preste atenção. A coisa é simples. A coisa é simples. Existe uma diferença do candomblé para a Umbanda. A Umbanda, os santos, eles dão consulta na sala. O fato do orixá falar ou não, isso aí vai de cada casa. Eu não vou aqui entrar no mérito da casa dos outros. Na minha casa, na casa do meu pai Xangô, o orixá fala assim. Mas só que tem um detalhe. A impressão que está dando quando eu falo que o orixá fala, dá a impressão que ele dá consulta. Não, o orixá em candomblé não dá consulta. Ele fala o estritamente necessário para o filho dele. Os recados do orixá de candomblé é para o seu filho. Para dizer para o filho que o que está errado, que ele tem que fazer, como ele tem que proceder. Então ele diz, você não bebe, você não fuma, você não coma isso. Então eles falam, dão uma orientação geral do que se faz necessário para o filho dele ficar bem. É diferente. Ele não dá consulta na sala, correto? Ele não chama as pessoas para consultar. Até porque a filosofia do candomblé é que cada orixá toma conta do seu filho. Ele não toma conta do filho dos outros. Ele não toma conta de um consulente que venha nos procurar. Não, para isso nós temos o jogo de búzios, né? Para olhar e ver qual é a necessidade. E eu acrescento mais ao jogo de búzios a numerologia, para saber qual é a necessidade material que aquele consulente necessita naquele momento. Porque as pessoas quando vêm a uma casa de santo, eles vêm com a intenção de solucionar problemas de ordem material, não espiritual. A priori é o problema material que está abalando, é o marido que está indo embora,
é o namorado que deixou, é o trabalho que não tem emprego, não tem isso, tem aquilo, e tudo isso faz parte da vida material das pessoas. Então, a princípio, nós temos que trabalhar com o Odu para colocar tudo isso no seu devido lugar, porque o orixá, a gente sabe que não é o funcionário de ninguém. Ah, meu santo, eu quero isso. Aí isso cai do céu. Não, não é assim não. Zelar de santo é pura espiritualidade. É você estar bem com o seu lado espiritual. Certo? A segunda dúvida que você tem, a primeira é essa, se o orixá fala assim, dentro do Roncó, né, que é aquele quarto sagrado, e para dar uma orientação para o seu filho. Porque aqui cada pessoa tem um santo. Automaticamente cada santo tem que dar recado para o seu filho. Não é o meu dar recado para o outro. Certo? No meu caso, às vezes, o santo até transmite um recado. Mas quando se trata de Ogã e de Eked, que não dá santo, automaticamente o santo que confirmou traz o recado para eles do santo deles. Combinado? Qualquer dúvida, mande outro e-mail. Estamos aqui à disposição. O segundo e-mail é da Norma. Mas eu acho que tem mais alguma coisa que ele perguntou aí, não tem? Sim. O nome que o orixá dá, sim, na primeira sim. saída, ou tem uma saída específica para ele se identificar? Tem uma saída específica. Normalmente no candomblé, cada nação tem uma quantidade de saída. Primeira, segunda e terceira, quarta saída. E no Jeje, pelo menos o meu, de Jeje Nagô, ou mesmo o Nagô Vodun, são 3 saídas. 3 saídas. Certo? E na terceira saída, onde o santo já vem paramentado, ele já vem paramentado para dar o seu rum, que quer dizer dançar para ele mesmo, né? Nesta saída é que ele grita o nome dele no barracão. Claro, tirado por uma pessoa mais velha. Tá certo? Então tem sim. A terceira saída é a saída que acontece esse ato aí. É o ouvinte Norma. Boa tarde, Doté. Sou uma ouvinte assídua do seu programa no YouTube. Estou passando por sérios problemas e por causa disso estou tendo problemas de saúde, porque meu lado emocional está abalado. Ouvi no seu programa que por questões de segurança o senhor não divulga e não atende qualquer pessoa. Eu até entendo isso, afinal o mundo está muito violento. Mas eu gostaria que o senhor me atendesse, pois estou precisando muito de ajuda antes que a minha saúde se agrave. O meu coração está pedindo que lhe peça ajuda. Por favor, me ajude. Sinto sua seriedade ao ouvir o seu programa, e isso faz com que eu sinta confiança no Senhor. Preciso muito de uma orientação espiritual através do jogo de búzios. Moro em Campo Grande, vou deixar meu nome completo e a minha data de nascimento. Peça a Xangô para abrir uma exceção para mim. Aguardo sua resposta. Obrigada, Norma. Ô, Norma, eu vou fazer o seguinte com você. Eu senti a sua necessidade de saber de algumas coisas. Eu vou passar um e-mail para você, ou melhor, você vai fazer diferente. Você vai passar um outro e-mail para mim, para eu saber que você viu o programa e que nós estamos preocupados com a sua resposta, tá? Em dar a sua resposta, melhor dizendo. Então, eu aí, neste e-mail, eu vou responder a você passando o meu telefone. Aí você vai ligar para mim e eu vou atender você, tá certo? Eu estou sentindo realmente a sua necessidade de zelar de um orixá, tá certo? Então, aguarde que vai acontecer. Ouvinte Marco Antônio. Doté, espero encontrá-lo com saúde. E antes de qualquer coisa, permita-me elogiar seu trabalho de divulgação dos princípios de nossa religiosidade por sua intransigência quanto ao respeito e ao conhecimento tão fundamentais para nós. Sou seu espectador assíduo, por isso gostaria de colocar uma sugestão de pauta. Oferenda às entidades. Como fazê-lo, o que se pode e o que não se deve fazer. Grato pela atenção dada às nossas dúvidas, já que aprendo tanto com as perguntas de outros irmãos. Marco Antônio Ribeiro Pereira. Marco Antônio, olha, eu tenho uma norma que, aliás, já me disseram que
quando eu respondo a essas perguntas com relação a entidades, que eu sou grosso, que eu sou mal educado. Não é bem isso, é que a realidade abala as pessoas, não sei porquê. Quando a gente fala a verdade, as pessoas não aceitam. Eles querem que seja do jeito que eles querem. Então eu tenho que responder aqui exatamente o que a pessoa quer ouvir. E eu tenho uma norma de falar a verdade. Eu não vou estar aqui enganando A, B ou C com historinha da carochinha, porque meu negócio não é esse. Meu negócio eu sou curto e grosso. Então, por exemplo, quando se trata de entidade, irmão, é importante que se pergunte às entidades, por exemplo, o que ela quer, qual é a oferenda, onde vai colocar, porque a entidade, você preste atenção no que eu vou falar, você é um bandista, você sabe disso. A entidade, ela fala, ela diz o que quer, ela risca o ponto, quando é no caso dos caboclos, né? O preto velho vem, manda fazer as oferendas. Então, por que eu vou saber mais do que a entidade o que tem que dar para ela? É uma coisa natural, é a coerência. É a coerência, é você perguntar ao caboclo dirigente da casa o que eu devo dar para tal entidade. Ele vai te dizer direitinho. O Exu virou, pergunta ao Exu, Exu, o que eu posso lhe dar para lhe agradar? Ele vai dizer para você o que ele quer. Caboclo, virou, caboclo, o que eu posso dar para o senhor? Eu quero fazer uma oferenda para o senhor, quero fazer uma oferenda para minha mãe Iemanjá, para minha mãe Oxum, do jeito que a nação, vamos dizer assim, né? Essa nação enorme que se chama Umbanda e que eu respeito muito, mas eu acho que há até um desrespeito partindo de nós quando a gente entra na vida das pessoas com relação à entidade e fica querendo dizer o que é, o que deixa de é. Não é por aí o caminho. Entidade, eu sempre procedi dessa forma. Eu, se tenho que dar alguma coisa para uma entidade, ou ela me pede, normalmente acontece dessa forma, o senhor pode dar isso assim para mim? Posso, claro. Posso, não só posso, como devo. E eu vou lá e digo, como é que o senhor quer? Como já aconteceu, inclusive, da minha casa, uma entidade, que era um Iku-Eru, aqueles que são chamados de Exu, eu chamo de Iku-Eru, e ele queria um determinado enxertozinho, não era assentamento, porque ele sabe que eles não têm assentamento. E eu disse assim, o que o senhor quer que coloque nesse enxerto? Eu só coloca isso, 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 isso e isso. E assim foi feito. E assim ele recebeu de bom grado. Eu quero até dizer para vocês o seguinte, não é conselho, se conselho fosse bom ninguém dava, vendia. Quero dizer para vocês que vocês têm que ter essa preocupação em saber, na realidade, o que a entidade quer. Sabe por quê? Porque pode cair sobre você. Já vi, eu estou falando porque são quase 50 anos de casa aberta, né? Fora meu tempo de santo, eu já vi nesse período todo entidades não aceitar o que é dado a ela. Por quê? Porque foi passado pelo ser humano. Não foi o que ela pediu, não foi do jeito que ela quer. Às vezes a entidade quer que bote lá 7 fitas, uma de cada cor, a gente coloca uma de uma cor só. Já não vai aceitar. Se eu não mandei botar uma cor, mandei botar 7 cores. Então tem essas minúcias, esses pequenos detalhes que a gente tem que estar atento, principalmente na vida espiritual, no que diz respeito a Umbanda. A Umbanda é muito sério, é uma nação séria. As entidades, elas falam sério, elas não brincam. Então é necessário saber, por intermédio dela própria, o que ela quer. Não eu passar aqui pela internet ou por e-mail. Por exemplo, eu sei algumas coisas que se faz para a entidade, mas eu sei que foi ela que pediu. Então, quando eu quero
dar um agrado àquela entidade, eu já sei o que tem que dar para ela, né? Não preciso estar perguntando a A, B ou C. Porque se a entidade vira na cabeça das pessoas, automaticamente elas falam e elas podem falar aquilo que elas querem. A não ser em casos, eu não sei como é que se trata a pessoa que não dá santo na Umbanda, me parece que aqui é Cambondo não, porque Cambondo é Ogã de Angola, né? Mas eu acho que é samba. Aquelas pessoas que não dão santo, que não recebem o santo e ficam atendendo as entidades, entendeu? Então, o que acontece? Quando acontece com essas pessoas que não viram, que não recebem o santo, a entidade da casa, do chefe do terreiro, é que vai dizer o que o orixá dela quer, ou o santo, a entidade, o nome que queiram dar, tá certo? Então não se arvore em querer saber com A, B, C ou D o que você tem que fazer ou como fazer para uma entidade, porque só elas podem determinar. Tá bom, irmão? Qualquer coisa, mande outro e-mail pra gente. Gostei muito do seu e-mail. O próximo e-mail aqui não tem o nome da pessoa, mas ele vai reconhecer pela mensagem. Querido Papai Heraldo, eu aqui sou professor, mas o senhor ganha longe em primazia no ensinamento pedagógico e à distância. Ainda mais por tocar em assuntos melindrosos, nós sabemos. Perfeito e lógico toda a sua pedagogia. Assisto sempre aos seus programas, tenho 56 anos, sou de Xangô, concordo com o senhor em gênero, número e grau. Pai, minha antiga mãe era muito parecida com o senhor. Nós, filhos de Xangô, somos difíceis em aceitar outros como pai ou mãe. Mas o senhor vem estudando já há algum tempo. Parabéns. Quero que o senhor olhe os búzios para mim. Sei que o senhor é um ótimo olhador e interpretador de Ifá. Como fazer para alcançá-lo? Resido hoje no estado de São Paulo, interior. Motumbá, grande mestre. O senhor sempre tem o conhecimento e as respostas para tudo. Escreva para mim, paizão. Estou precisando muito e custei a lhe pedir. Grato. Eu estou lendo aqui o e-mail dele, me parece que o nome dele é Vitorino. Vitorino, porque tem vitorino@bol.com.br. Entendeu? Uhum. Eu acho que é esse rapaz aqui. Que ele não boas, não. Isso aqui é outro. É que agora eu já estou fazendo o programa, já fica difícil ver. Mas não importa o nome, importa que ele vai identificar. Bom, vamos lá. Primeiro, o que ele quer que eu fale para ele? Ele pede que você olhe os búzios para ele. Certo, isso aí é um detalhe. Para eu ler os búzios, eu tenho que fazer aquele processo. Tenho que mandar, você vai mandar um e-mail para mim, preciso jogar búzios, por exemplo, né? Vi no YouTube a sua resposta, babá, como fez aqui. E eu vou retornar, vou responder dando o meu telefone, porque a gente conversa por telefone, fica mais fácil. Ele é lá do interior de São Paulo. É lá no interior de São Paulo, quer dizer, é um pouco longe para eu abrir os búzios. Eu não abro búzio por internet. Tá entendendo, irmão? Eu só abro búzio com a pessoa presente, de frente a frente comigo. Então você vê se há esta possibilidade de chegar até o Rio de Janeiro para a gente jogar. Eu não tenho local em São Paulo para jogar, já estou precisando arrumar, porque é muita gente de São Paulo que me pede jogo de búzios, tá entendendo? E eu talvez tenha até que arrumar um local lá para atender as pessoas. Tudo fica muito caro. É passagem de avião, é local que eu tenho que alugar para fazer o jogo de búzios. Então eu ainda não fiz por causa disso. Tem muita gente aqui do Rio de Janeiro que já tem local em São Paulo para jogar. Eu não tenho, tá certo? Então para jogar teria que ser no Rio de Janeiro. Mande outro e-mail que eu vou conversar com você por telefone. Aí eu te dou algumas coordenadas até que você precisa saber. O próximo e-mail é do Valdemir Cavalcante. Eu vou tentar resumir, que é bastante grande. Perfeito. Bom, ele foi iniciado há 5 anos e foi iniciado para 2 orixás, Oxóssi e Oxoguian. Ele diz que o sacerdote dele dizia que ele era Orimeji,
coisa que ele nunca aceitou, e por isso ele trocou de sacerdote. Ele acha um absurdo montar vários santos, uma vez que ele não tem condições financeiras nem psicológicas de cuidar, que cobram altos valores, e ele acha que isso não tem nada a ver. Então ele pergunta, o que ele escreveu aqui: responda-me uma coisa que nunca entendi. Existe mesmo Orimeje? Meje, como ele colocou? É Meje. Acho que não. Que quer dizer dois. Isso. Acho que não. Minha mãe nunca deitou com 2 homens para me fazer. Não nasci de 2 barrigas. Acho meio estranho. Portanto, Doté, tomei uma decisão. Há tempo sei que estou errado, mas preferi assim. Peguei meu santo, trouxe para minha casa, guardei todos os otais dos 5 assentamentos numa tigela de louça. Guardei também todas as minhas contas, meus 2 quelês, e estou esperando um babalorixá que explique a veracidade e coerência da história. E ele fala aqui também que não foi esse único babalorixá que disse que ele era Orimeje. Ele diz que foi iniciado na nação Angola, Tumbajuçara, e Oiá comeu junto com Lufã. Oiá comendo com Lufã, junto de Oxóssi, o 3º santo Oxum, porém era Oiá que guerreava no Ori pela feitura. Enfim, depois a zeladora morreu, e ele tirou a mão de Vumbi, né, e permanece hoje com os sacerdotes, que passou para Axé Oxumaré. Diz que é muito cobrado por Oxum. Bom, todo mundo diz para ele que ele é Orimeje, e ele quer a sua resposta em relação a isso. Ai, meu Deus do céu. E pergunta também que a simples mudança de uma nação pode mudar o Ori de uma pessoa. Olha, engraçado que a espiritualidade desse rapaz, a gente observa que é muito avançada, né? Uma espiritualidade bem presente na vida dele. Você realmente tem um orixá, e ele está tirando você de tudo quanto é roubada que tem por aí. Inclusive o fato dele ter te orientado, né, espiritualmente, a levar o seu santo para casa. É isso que você tinha que fazer realmente: parar, perguntar, não só a mim, perguntar a outras pessoas também, né, porque eu não sou dono da verdade, mas eu concordo em gênero, número e grau com você, com essa história de Orimeje. Eu já tive sérias discussões com zeladores de santo aqui no Rio de Janeiro, quando eu fazia programa na Rádio Tropical, sobre esse fato. Eu não aceito Orimeje, eu não aceito, a minha nação não permite isso. O problema é que eu sou Jeje, e Jeje não aceita ninguém ter 2 santos, começando por aí. Você é iniciado para um santo só e acabou. Não tem ajuntó, não tem disjuntó, não tem trijuntó, não tem nada disso. Você é daquele santo e pronto. Porque é o mais coerente, por isso que eu estou nessa nação. É a mais coerente, é a mais verdadeira. Como é que eu vou ter 2 santos na cabeça? Então como é que faz? Quando eu vou ser iniciado, raspa metade para um, né? Aí espero mais 1 ano, 2 anos, aí raspa outra metade para o outro. É assim que é feito? Eu não entendo esse Orimeje. Se você só tem uma cabeça, como é que vai raspar 2 santos? Nós temos um orixá, aquele que nós chamamos inclusive de anjo de guarda, que é o dono do nosso Ori. Ori quer dizer cabeça. Ori está aqui, Ori está dentro da nossa cabeça. Então, ali nós temos um santo que, por intermédio inclusive da glândula pineal, é que ele vai entrar no nosso Ori e no nosso corpo inteiro, para que o jogo diga na realidade quem é o dono. Na realidade você não sabe quem é o dono da sua cabeça. E tem um negócio aí de um restaurante de R$1, né, em que o santo come com outro, o santo come com outro, e Lufã come não sei com quem. Isso é restaurante, não é santo, entendeu? Não existe santo que come, existem santos que têm fundamentações com o outro orixá. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Soboadã é um santo Jeje. No entanto, para assentar Soboadã,
é necessário que se arrume antes o Bessem. Então você arruma o Bessem para fazer o Soboadã. Agora, não é com isso dizer que a cabeça é Meiji. Ah, você carrega Bessem e carrega Soboadã. Não. Soboadã é fundamentada na nação de Dan, então tem que assentar Bessem. É diferente, não é santo Meiji, nem santo triplo. Mas você aí já está com santo quíntuplo, né? Deve ter uns 5 assentamentos ou mais. Eu discordo disso, sou contra, não sou a favor. Acho que isso aí é um meio de ganhar dinheiro. Eu falo mesmo, não tenho medo de falar. Quem quiser que aceitar, que aceite. Quem não quiser, mande e-mail para mim para a gente poder discutir o assunto. Eu tenho condições de discutir com qualquer um. Eu não aceito isso. Isso aí é uma bagunça. Isso aí é uma bagunça. Eu acho que você fez muito bem em levar seu santo para casa e aguardar que ele mesmo determine para onde você vai. Porque, sinceramente, da forma que está, não tem nada certo. E Orimeji, não é só essa pessoa que disse para você que fala, não. Tem muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro que inventam essa história de Orimeji. Orimeji é impossível. Eles estão confundindo as coisas. Estão confundindo santos que têm uma fundamentação com outras, ou com outras e outros, com o Orimeji. Como é que uma pessoa vai carregar 2 santos numa cabeça, gente? Como é que se faz esse rito de raspagem? Raspa um, depois de um tempo raspa outro. Isso é brincadeira. Cabeça dos outros não é pinico não, para a gente ficar fazendo um bocado de coisa que não presta. Não, você está certo. Inclusive eu concordo com você, em gênero, número e grau, quando você tomou a decisão de levar seu santo e aguardar para ter certeza de qual é a sua realidade. Doutor, além da questão financeira, será que às vezes não acontece também uma dificuldade de certos sacerdotes de interpretar os búzios ou de ver? Porque aqui a gente já viu situação de entrar uma pessoa e duas divindades responderem e no final você vê qual era a divindade, às vezes tinha um fundamento. Exatamente. E sabe, não ficou mesmo. Eu já tive dentro do roncó, na hora da feitura, de acontecer isso, né? Eu ia jogar e o santo que estava respondendo não era o mesmo que eu iria raspar. Moral da história, eu fui para o jogo, eu fui perguntar ao orixá o que estava acontecendo, porque não pode fazer 2 orixás numa cabeça, ainda mais sendo um de Jeje e o outro de Urubá, dos Yorubás. Quer dizer, era um santo e um orixá, era um vodum, melhor dizendo, os 2 eram santos, era um vodum e um orixá. Eu fui para o jogo, eu fui procurar saber o que estava acontecendo. No final das contas, sabe o que aconteceu? Esta pessoa não precisava ser raspada, o santo me disse, não precisa ser raspada. Aí eu virei o santo para conversar com ele, porque eu descobri no jogo que a pessoa era um abicu. E o abicu, ele não raspa, ele não passa por ritos de raspagem. E ele tinha um santo, que era de herança, que estava como dono do ori. Então a herança veio e tomou o ori dele. E ele tinha o outro orixá que deveria ser o orixá dele. Se o outro orixá quisesse ser raspado, podia. Mas o abicu não. Então ele não podia ser raspado. Aí isso é o que? É Orimeji? Não, não é Orimeji. É um santo que tem uma fundamentação com o outro, de uma pessoa que já faleceu e deixou essa herança para a pessoa. É uma outra história. Agora essa história de... bom, pode ser até que exista. Eu estou só com 50 anos de casa abertas, né? Então, de repente, eu ainda não aprendi tudo. Mas se alguém puder me explicar realmente o que é Orimeji, eu estou esperando. Vou aguardar um e-mail, uma ligação, chamo aqui para falar na frente de vocês, mas eu quero uma explicação lógica, uma explicação coerente para uma pessoa trazer no seu ori 2 divindades. Não conheço esse fundamento. Responsabilidade grande de ser sacerdote. Muito grande, porque realmente pode até ter os 2 orixás ali, mas tem que saber quem é quem. Pode ser 2 inquinces,
Tudo bem, mas tem que saber por quê. Qual é o motivo que esses dois inquinces estão falando ao mesmo tempo, no mesmo patamar para um ori, para uma cabeça. Não é chegar e dizer a você orimeje. Então faz a metade de um, depois faz a metade do outro. Ah, peraí, pelo amor de Deus, assim eu não aguento. Assim eu prefiro parar. Assim, embora não tenha lido a última pergunta dele, você já respondeu, que ele coloca: gostaria de saber se é apenas uma cisma minha ou se é coisa do próprio orixá. Ele está querendo se afastar dessa Tenha casa certeza que desde a primeira vez o orixá está te orientando, ele está te abraçando, como é o normal de qualquer orixá, e te carregando no colo. Faça o que a sua intuição manda e não fique procurando casas para levar seu santo. Você primeiro vai ter que ter conhecimento da sua realidade para colocar a mão na sua cabeça. Uma coisa eu tenho certeza, você só tem um santo. E até hoje ninguém sabe quem é. Porque tem dois, né? Mesmo. Sem contar os outros que estão brigando, guerreando, tem um brigando, guerreando. De repente você já está até careca, de tanto um brigar, puxa um pouco o cabelo para cá, puxa um pouco. De repente você é careca, eu não sei. Que essa briga toda na tua cabeça, teus cabelos vão cair. Bom, agora é o e-mail do Júlio César Berardinelli. Primeiramente, muito obrigado pela resposta e esclarecimento quanto à minha dúvida. Acabei de assistir o programa número 41, no qual minha pergunta foi a primeira a ser respondida. O senhor, quando fala, parece que abre uma cortina e a gente passa a entender as coisas rapidamente. Para esclarecimento, eu esqueci de mencionar sobre o meu pai, que já é falecido, e realmente o orixá me perguntou ao final da oferenda, ele fez uma reza em meu pé, pegou um fruto vermelho que eu nunca tinha visto, pediu que eu falasse o nome do meu pai nesse fruto, partiu em 4 pedaços, jogou no chão, pegou um pedaço, mastigou e colocou no meu dedão do pé, enfaixou e pediu que eu ficasse com ele até o outro dia. Foi o que fiz. Ele havia dito que isso também serviria para perdoar meu pai, pois em vida meu pai não cuidou de mim, do meu irmão e de minha mãe, pois tivemos uma vida difícil. Depois que o senhor falou sobre parentes já falecidos, entendi o porquê daquele procedimento. Agradeço novamente pelo pronto atendimento e esclarecer sobre o assunto. Obrigado, obrigado, obrigado. Ele falou sobre algum ebó que ele fez e acho que você perguntou se eu conheço. Isso é coisa que já vai partindo pro lado de Yamin, entendeu? Agora está em moda Yamin ou Xorongá. Yamin ou Xorongá para mim é um vodunjejo e pronto. E que é um culto feito por mulher, não é por homem. Mas tem homem aí à vontade fazendo, é problema de cada um, eu não vou me envolver com isso. E isso que foi feito no dedão dele é exatamente algo relacionado a antepassados. É feito para antepassados. Mas é na fundamentação de Yamin. O que eu te aconselharia é você tirar vumbi do seu pai. Está aí provado mais uma vez que o que eu falo tem razão de ser. Tá aí, o zelador está vendo que existe um espírito, está vendo que é do seu pai e só não está vendo que ele tem que encaminhar esse espírito. Acabou, não é com fundamentação em dedo do pé que vai encaminhar espírito, pode ser um paliativo, né, para aquela situação momentária, mas lá depois ele vai dar problema de novo. Então eu lhe aconselharia a procurar alguém que soubesse encaminhar um vumbi. Está aí nos meus livros. No meu livro tem, gente, só comprar meu livro, tem lá o ebó, ensinando o ebó, como é que faz, como é que leva, como é que passa, ensina tudo, mas as pessoas não querem ler, aí ficam, né, dando com a cabeça aí na cerca. Então, procura meus livros, o Mistério Chamado Odu, o Mistério Chamado Odu 2, Candomblé e seus ritos, Mistério ou Desconhecimento. Ainda tem o 4º livro, que é Colossu Nagovodum. Colossu Nagovodum, Meu Axé. Né? Foi o 4º livro que eu escrevi, assumindo a minha nação Nagovodum. E ali tem o ebó de Vumbi, onde explica tudo, do filá ao abatá.
E tem pais de santo à beça usando o meu livro para fazer esses ebóis, porque estão vendo que não adianta estar zelando de santo das pessoas quando a pessoa tem vume. Esses vume, principalmente de pai e mãe, tem que ser encaminhado. Não é despachado não, é encaminhado, porque nós não somos ninguém para despachar um espírito. Tá certo? Próximo ouvinte. Olá, sua bênção, doutor Heraldo. Me chamo Lucas, sou de Salvador, Bahia, tenho 17 anos. Doutor, depois de vários chamados do orixá para a minha irmã, ela ficava muito ruim de cama. Em janeiro, ela decidiu cuidar da sua parte espiritual, num barracão que sempre cuidou dela nesses momentos, do lado de nossa casa. Eu, que sempre tive vontade de ter um direcionamento de acordo com meus princípios numa religião que me aceitasse e tal, entrei junto e desde então somos abiãs da casa. A minha questão é, somos de Angola e aqui o sincretismo é muito vivo ainda. Não tenho certeza, mas andei pesquisando, essa é uma das características fortes da nação. Sou do tipo que acredito que não precisamos mais disso para levar nossa religião. Acho que a gente acaba indo por dois caminhos. Eu creio nos orixás, inquices, voduns e os santos não entram aí. Qual a sua opinião sobre isso? Nomeie as suas festas com o nome de santo católico? Tenho mais um pedido. Me diz o que é Odu? Tenho uma grande curiosidade. Vejo o senhor explicando direito, tirando dúvidas sobre. Mas o que é essa energia? Essa energia, ela é universal do princípio do mundo. Tá? Odu quer dizer destino, predestinação. Quando você nasce, a tua numerologia já indica o que você vai passar na vida. Inclusive é importante para nós, porque muitas das vezes a gente vê que a pessoa vai passar por situações ruins e em tratando, equilibrando os odus, fazendo os ebóis dedicados, né, a esses odus, automaticamente você retira a negatividade e equilibra a pessoa. Então o odu é uma das coisas mais importantes dentro dos nossos ritos, muito embora infelizmente muitas pessoas não conheçam e fica atribuindo ao orixá os problemas que as pessoas têm de ordem material. Então, eu dou aqui, às vezes, sempre esse exemplo. Uma pessoa está impotente, você não vai procurar orixá para dar potência a ninguém. Você vai procurar o quê? Odum Ocaran, que é um Odu junto com o Odum Ejiokô, que pode ser feito algumas oferendas a esses Odus, ou retirar a negatividade dele e positivar, e a pessoa volta ao seu normal, certo? Com ereção, com tudo certo. Desde que não seja um problema de diabetes, um problema de saúde, realmente onde o médico, né, está com dificuldade de ver e automaticamente você fazendo esse equilíbrio de odus, eles vão ter uma possibilidade maior de ver. Então o odu para mim é isso, é uma coisa que não podemos descartar nunca a possibilidade de cuidar de um odu, até para a nossa vida material, porque o odu ele fala muito do teu material, ele age muito do teu lado material e do lado espiritual, o seu orixá, o seu vodum, o seu inquice. Mas você fez uma outra pergunta até antes dessa? Ele diz que é de Angola, Abian, dentro da nação Angola, e que ele vê que o sincretismo é muito vivo, e Perfeito. ele acha que não é necessário isso. Ele usa, não é necessário não é isso que eu quero confirmar aqui não. Eu estou dizendo que o sincretismo realmente ainda é muito forte, principalmente na nação Angola. Na nação Jeje, não. Na nação Queto também já estão acordando, depois de eu muito bater nessa tecla, as pessoas estão acordando que não tem nada a ver Ogum com São Jorge, não tem nada a ver Nossa Senhora com Oxum, nada a ver, até porque os santos da Igreja Católica é criança perto de um vodum, de um orixá ou de um inquice, tá? Porque vocês irão observar que os nossos santos são milenares, e o santo da Igreja Católica tem o quê? Tem aí no máximo centenários. 1500 anos, para ser correto, 1500, não passa de 1600 anos.
Ora, agora você vai num santo, né, que tem milhões de anos à frente, com o nascimento do mundo, é muito simples, é só você ver a criação do mundo, quando começou a se conseguirem, que eu não consegui até hoje. Vocês verão de onde vêm os orixás, de onde vêm os odus. Então é uma coisa do princípio do mundo, são energias siderais que movem a nossa vida. Então não tem nada a ver com o santo da Igreja Católica. O santo da Igreja Católica, você precisa ter só fé. Fé. Teve fé, pronto, eles vão fazer tudo que as pessoas querem. Pelo menos eu não tenho fé, eu sou uma pessoa que estou totalmente sem fé. Mas você é zelador de santos? É por isso que eu sou zelador de santos. É por isso que eu estou na minha luta, né, diária, nesta labuta com os voduns, porque eu não tenho fé. Se tivesse, já não estaria mais. Entendeu? Porque essa história de a fé remove montanhas. Eu nunca vi nenhuma sair do lugar. Elas continuam no mesmo lugar com toda a fé que o ser humano tem. Eu nunca vi uma montanha andar. Então, automaticamente, só eu vendo. E na minha vida espiritual, felizmente eu vejo as coisas acontecer. O orixá chega, fala isso e isso acontece. Então, aí já não é fé, é acreditar. Pode ser até a mesma coisa, né? Mas eu levo para o lado de acreditar, porque eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu sou igual São Tomé, eu só acredito vendo. E se eu não ver, não adianta. Estou aqui, se essa taça me der bom dia, eu dou bom dia a ela. Agora, se ela não falar nada nunca, também nada eu vou falar com ela, porque eu sou maluco. Entenderam bem? Então, essa história de fé é que leva ainda algumas nações a estarem colocando, como se nós fôssemos escravos, ainda tem muita coisa de escravidão em nosso meio, mas nós não somos. Nós temos uma Constituição que nos dá o direito de livre culto. Por isso eu falo aqui abertamente para o mundo, para quem quiser ouvir. Orixá não é isso. Orixá, você tem que entender, conhecer, praticar, estar dentro das fundamentações para saber o que é. Porque senão fica igual vocês, irmãos. Ficam sofrendo aí, dando cabeçada, sem saber na realidade o que é bom, o que é ruim. Um detalhe do até muito bacana é que o Lucas ele tem 17 anos. Pois é, um menino. E está interessado em aprender da forma correta. Esse vai longe. Isso. Eu acho que ele vai longe, porque eu me lembro da minha vida, aos 17 anos eu já era feito há muito tempo e vivia procurando conhecer, saber, e graças a meu bom Pai Xangô encontrei muita gente que me deu a fórmula certa. Por isso hoje eu sou o que sou, por isso que hoje eu lido desta forma com as outras pessoas. Não tem por que mentir, eu não vou mentir porque eu não vou ganhar nada mentindo. Até porque eu não vivo fazendo cartaz do meu jogo, eu não vivo botando internet, eu não dou telefone, eu não dou endereço, eu não dou nada. Simplesmente a minha intenção ao vir, né, a um canal do YouTube foi para orientar as pessoas, como eu vou dar uma grande orientação daqui a pouquinho no nosso programa sobre o Lubagé. Doutor, essa pergunta agora é do Rafael Aflísio. Saudações, doutor Heraldo, sua bênção, adoro seus vídeos e sua forma de ver e professar nosso lindo candomblé. Adoraria ouvir, se possível, em alguma oportunidade, sua opinião sobre o orixá Juntó e sobre pessoas que possuem como Juntó orixás do mesmo sexo, por exemplo, na cabeça Ogum e Juntó Oxalá. Obrigado e continue nos brindando com sua sabedoria. Axé, Rafael. Começando, Rafael, que existe um Ogum que ele é fundamentado com Oxalá, chama-se Ogunjá. Ogum, na realidade o nome dele certo é Ogum Adjá, que é o Ogum que é alimentado por cachorro. É cachorro do mato, não é cachorro vira-lata não, é o cachorro do mato, que na época deles era o animal em que ele tinha preferência, Ogum Adjá. Esse nome dele é Ogum Adjá. É o Ogum que come cachorro ou qualquer coisa mais ou menos dessa natureza. Mas não o que estão fazendo aí, pegando vira-lata e cortando em cima
do meu pai Ogum, entendeu? Porque minha mãe de santo é do Ogum, então eu tenho obrigação de conhecer esse orixá. Então, orixá, aí volta a história do Meiji, não é Meiji, você vê que tem realmente um Oxalá que tem uma fundamentação com Ogum, e vice-versa, existe um Ogum que tem fundamentação com o Oxalá. Então a pessoa, para ter este santo assentado ou o outro, automaticamente pode se arrumar um Ogum, mas não é dizer que a pessoa carrega dois santos. Senão eu vou já falar uma coisa no início e agora falar outra, não é isso. É aquilo que eu falei da fundamentação. Tem santos que têm fundamentos com outros, certo? E na sua pergunta, você fala sobre sincretismo, não é isso? Realmente, o sincretismo ainda impera dentro de determinadas nações. E principalmente o Angola. Eu vejo muita coisa dentro do Angola, até cantigas falando em português sobre santo brasileiro. Não existe nação africana, tudo é África. O dialeto da nação Angola é o quibundo. É o quibundo. Aliás, tem vários. São 276 dialetos. Inclusive alguns escritos por sacerdotes da Igreja Católica. Porque era a língua, inclusive a nossa língua foi muito beneficiada, né, com o dialeto quibundo, o dialeto da nação Angola, como caixote, bunda, e tem uma outra série de palavras que eu não tenho aqui no momento, posso até pegar para passar para vocês no próximo programa, e que ajudou muito na linguagem brasileira. Mas não dizer que santo da Igreja Católica tenha nada a ver com a gente, porque, já disse, é milenar o santo de nação. O santo de Igreja Católica tem 1500 anos. É impossível que... Eu até costumo dizer aqui, o pessoal pensa que é brincadeira. Eu acho até que São Jorge era do Ogum. Santa Bárbara era de Inhaçã. E aí é possível, sim, ser. Eles poderiam ter sido de algum orixá, claro, senão eles não teriam vida, né? Mas daí colocar o santo da Igreja Católica como nossos orixás, isto não existe. Eu estou falando, não existe. Procurem saber mais. Pergunte ao padre, que ele vai te explicar que não existe nada disso. Doutor, o Ogan Ayrton pede que divulgue um site que ele criou para denúncias sobre intolerância religiosa. O endereço é http://intolerânciareligiosa.wordpress.com. Se escreve WORDP de pato RESS.com. Bom, está divulgado aí o site. Qualquer dúvida pode mandar que a gente divulga outras coisas se for necessário, viu, irmão? Isso é um assunto que interessa muito a todos nós, mas muito, muito mais do que você possa até pensar. Você não tem noção como este assunto é importante. Um dia farei um programa aqui só falando sobre intolerância religiosa, mas não é só dentro do candomblé, é em todas as religiões. Está existindo um pouco de discriminação de outras, umas religiões discriminando outras. Então nós vamos falar dessa intolerância e teremos uma caminhada, inclusive, né, que é feita todo ano lá na Orla de Copacabana, sobre intolerância religiosa. Agora é uma ouvinte, ela está no WhatsApp, eu mando sempre as mensagens, os programas para ela pelo WhatsApp, do Facebook também. Pediu para não divulgar o nome. Eu confio no senhor, Dr. Heraldo, sempre recebo seus vídeos e sua secretária Márcia me comunica seu trabalho. Fiquei muito emocionada com um vídeo que me tocou profundamente, o número 35. Vou direto ao assunto. Fui criada pela minha tia, que me adotou, e outra irmã já falecida.
Eu venho falar de uma irmã que eu tinha contato com ela somente no final do ano, quando ela ia para o sítio da minha tia. Maria Regina é esquizofrênica, tem 64 anos. Sou curadora da minha irmã há 9 anos. Toda semana saio com ela e a trago aqui para casa. Ela mora num sanatório pelo SUS e recebe uma pensão pela Marinha Civil, no valor pequeno de 2 salários mínimos. Eu a levo a todos os médicos necessários, menos ao psiquiatra. O SUS mudou há mais de 8 anos e eu vinha tomando conhecimento que a família teria que levar seu parente para casa ou algum lugar que o SUS recomendaria. Aí ela fala que a irmã dela está num asilo e não sanatório e que ela está muito insegura e gostaria da sua opinião de expor um assunto particular. Ela pede que não cite o nome e pergunta se poderia conversar contigo. Assim, ela não faz nenhuma pergunta, ela narra uma situação. Ela pode sim conversar comigo. A gente pode até adiantar em um contato, já que você tem contato com ela, para a gente conversar e eu dar umas orientações a ela. Porque no caso aí, me parece que o problema da irmã dela, se fosse relacionado ao espiritual, já virou um problema clínico. Então, realmente, pode até ser que a gente consiga fazer alguma coisa e melhorar o tratamento dessa criatura no que diz respeito ao lado clínico, correto? Mas solucionar o problema da forma que você está citando aqui, dentro do espiritual, você não vai conseguir nada. Ela vai continuar a mesma coisa. Então, tem que usar aí os dois lados mesmo, o lado clínico e o lado espiritual. Agora, acho que esse é o último e-mail, bem grandinho também. Não, tem mais 2. Vou ler primeiro da Andréia, que é menor. Gostaria, se possível, que o senhor me desse uma orientação, pois há cerca de 6 meses fui a um barracão fazer um jogo de búzios. Daí fiz todos os procedimentos que o pai de santo me orientou, banhos, oferendas, rituais. Desde então, não obtive resultados satisfatórios. Foram somente perdas e dívidas que consegui adquirir. Sempre mantendo contato com ele para dizer como estavam indo as coisas, e ele me dizendo que o jogo estava fechado e que os búzios não respondiam, e que se eu não fizesse, me encontraria em situação pior. Pior não dá para ficar. Essa é minha dúvida. Será que ele está me falando a verdade ou será que ele mexeu onde não deveria, por ambição ao dinheiro? Assisto a programação do senhor e tenho enorme admiração e respeito. Por isso lhe peço uma orientação. Tudo está muito ruim. Até mesmo meu emprego eu perdi. Será que ele não viu isso também? Não sei se devo procurar outro lugar e conseguir consertar a situação, pois não tenho nem de onde tirar dinheiro. Só sinto muita tristeza, pois todos os aspectos foram atingidos, financeiro, saúde e amoroso. Por gentileza, peço que me oriente a buscar ajuda. Confesso que estou com muitas dúvidas, preciso de ajuda. Aguardo um contato, Andréia. André, vamos ter que ter um contato realmente para eu poder te orientar melhor, entendeu? Você está provado que o seu problema está relacionado aos seus odus ou talvez um vumbi na sua vida. É fácil, é como tirar doce da mão de criança, mexer no teu problema. Agora, inventaram tanta moda, tanto banho, tanta coisa, eu acho uma falta de ética eu chegar aqui e falar de zelador de santo. Mas olha, a responsabilidade era dele. Realmente você tinha que voltar lá e ele tinha que rever tudo que ele fez para você para poder colocar as coisas no seu devido lugar. Porque tudo que você está dizendo que piorou na sua vida tem a ver com os seus odus, tem a ver com o seu destino, com o seu caminho. E o caminho ficou pior. Ora, se ficou pior, naturalmente alguma coisa foi feita indevida para você.
Eu não vou falar do zelador, porque eu não sei o que ele fez, não sei qual é, né, a praia que ele frequenta, não sei qual é o instrumento que ele toca, mas que demonstrou pouca sabedoria em torno daquilo dos problemas que você tem. Isso aí está demonstrado, né, para o mundo inteiro ver, porque hoje está saindo no nosso programa. Isso não existe, isso aí não pode existir, está errado. Bom, Doutor, tem aqui o último e-mail. Eu acho que a gente só tem mais 10 minutos. Eu acho que a gente podia gravar um outro programa, né, com outro assunto que você queria abordar. Ou deixa esse e-mail para o próximo. Eu queria abordar esse assunto, não vai levar muito tempo, porque é um assunto que está muito na hora, está muito em evidência. Tá. Primeiramente, que é sobre o Olumbagé. Então eu tenho algumas coisas a falar sobre essa função. Eu ontem, né, de ontem para hoje, eu fiz o Oluaraiê, que é o que eu faço. Eu faço um preceito para o Baloaê, para o Molu, para Zansum. É diferente, um pouco diferente do Olumbagé. Diferente assim, poucas diferenças, porque as comidas que vêm para o barracão são as mesmas. Cânticos são os mesmos. Uma diferençazinha de que na minha mesa, onde eu coloco todos os orixás para ter o seu AG1, né? AG1Bó, Araí, AG1Bó é AG1, né? Que não é nem da nossa nação. Nossa nação seria, o nome seria, agora eu esqueci do momento, mas eu vou lembrar daqui a pouco qual é o nome que é dado ao Olumbagé na nação Jeje. Oluaraiê? Não, não, tem um outro nome, não é Olumbagé, que eu quero explicar sobre este nome, inclusive. Então, é quase tudo a mesma coisa. Poxa, o nome vem na minha cabeça e some, vem e some. Mas não tem... Pô, daqui a pouco eu me lembro. Andê. Então, no Jeje chama-se Andê do Balói. Certo? Que é a mesma função, mas não tem nada de santo da Igreja Católica, não tem nada disso. É uma função estritamente africana, onde os orixás é que cozinham para a mesa que é posta no barracão. Observe bem que a coisa é séria. Muito bem. Aí, alguém com falta de esclarecimento, e candomblé, vocês sabem, mantém a tradição. Mesmo que a coisa esteja errada, as pessoas querem manter a tradição. Gente, não tem tradição certa se a coisa está errada. Por que nós não podemos consertar? Eu agora, com essa idade, com esse tempo de santo que eu tenho, tempo de casa aberta, vou continuar errando, vou continuar falando errado, vou continuar ensinando as pessoas erradas. Por quê? Não existe razão de ser. Então vocês observam que eles falam em Olumbagé. Olumbagé. A mesma função que eu fiz ontem, que não levou esse nome, por isso que eu estou dizendo, a festa do Senhor do Aiê, não Olumbagé. Então vamos lá, primeiramente, nós vamos traduzir. Pode passar um pouco da hora, não pode? Pode ser, tem espaço aí. E essa pergunta a gente deixa para o próximo. Então, Olu, Senhor. Vocês vão achar lá, Olu, Senhor. Certo? Senhor do Bagé. Olu, quer dizer Senhor. Bagé, quer dizer o quê? Sangue deteriorado. É o deteriorado. É o sangue que tem o nome dentro da nação para menstruação. Menstruação, traduz menstruação, é Bagé. Então quando diz assim, a mulher está de Bagé, que não se usa, a mulher está de menstruação dentro dos nossos ritos, a gente não expõe assim, em português, o estado da mulher naquele momento, naqueles dias. Então é falado, é Bagé. Deus sabe, fulano está de Bagé. Então já sabe que ela está menstruada. Aí vem não sei quem, não sei aonde, não sei que tempo,
e diz que vai fazer o Olu-Bagé, que é o Senhor do sangue estragado. Essa tradução, não tem outra, é só vocês procurarem, gente. Não precisa acreditar em mim, não. O Heraldo não é o sabichão do candomblé, não. Procure descobrir a tradução e mande um e-mail para mim. O nome certo seria, tem dois nomes certos: Bagé, olha a diferença, Bagé, ou então Olu-Araiê, que seria Senhor Olu-Araiê, Senhor do Aiê, que ele é o Senhor da terra. Então estaríamos dando uma festa realmente para uma divindade, né? Olu-Bagé não. E eu bato nessa tecla porque qual é a necessidade que a gente tem de estar falando errado? Bagé existe? Existe a menstruação. Olu existe? Existe, é Senhor. Ora, se você falou Olu-Bagé, automaticamente você está falando de menstruação. Não está falando de um orixá, de um vodun nem de um inquis, né? Então, o certo seria Olu-Bagé. Parece que é a mesma coisa. Bagé, que é ba, quer dizer comida. Faz referência às comidas que estão sendo oferecidas. Então é Bagé. Como eu corto para o meu Exu, o que eu peço a ele? Ijé chororô, emipacucó. Porque quando eu digo emipacucó, eu estou dizendo que eu estou cortando o acucó para ele. Não, as pessoas insistem em cantar Ijé chororô, Exu é pau. Quer dizer, você está cortando o Exu. Você está cortando um Exu para ele mesmo. Que é isso? Não custa nada a gente falar as coisas certas. Então, o termo certo é Ijé chororô, emipacucó. Quer dizer, estou cortando o acucó. Fuinho, Exu ba. Então esse ba, quer dizer, estou lhe dando comida. É onde falaram errado e tem realmente algumas pessoas que têm dificuldade para falar o Yorubá, então fala qualquer coisa. E essa qualquer coisa passa por um, passa por dois, passa por três, passa por 1.000, 2.000 e 3 milhões de pessoas estão falando a mesma coisa. Eu não vou falar, porque eu pesquiso, eu procuro saber, eu vou procurar a orientação necessária com quem sabe, e coloquei isso em discussão e deu uma encrenca muito forte. Mas eu permaneço nessa tecla. Eu não vou falar que vou fazer na minha casa um Olu-Bagé. E se eu disser que estou fazendo um Olu-Bagé, eu estou fazendo uma festa, eu estou fazendo uma função para um santo que é do sangue estragado. É uma festa para o vodum deteriorado. E não é isso. A festa não é essa. A festa é o Olu-Araiê, que é Senhor do Aiê, ou então Olu-Bagé, que quer dizer, estamos oferecendo comida. Inclusive as pessoas comem na folha da mamona, aquela coisa toda, que esta parte aqui em casa nós fazemos diferente. A gente come na mesa mesmo. A comida do santo é arriada e a gente faz a nossa refeição particular, lá todo mundo na mesa. É a única diferença do senhor aí, Olu-Bagé, que eles fazem. Então essa palavra para mim não existe. Melhor, ela existe, mas não da forma que eles usam. Então Olu-Bagé não é uma função de santo, não é um preceito de santo. Então eu preferi colocar o nome da minha de preceito, né, de Azansul, preceito do Amalu, preceito do Balói, porque preceito a gente já está o pré antes do conceito, então a gente já está vendo que a gente está fazendo com antecipação, né? Uma coisa para o vodum, para o orixá, para o inquis, que tem outros nomes. No Queto é que tem essa história de Olu-Bagé, porque no Jeju não tem não. No Jeju, mesma festa, a mesma função, com as mesmas comidas, chama-se Andê. Andê do Baloaí. Então, o Andê é a mesma coisa que o Olu-Araiê, não o Olu-Bagé.
Olubajé, eu continuo dizendo, que é uma palavra que tem que se ter cuidado quando se joga isso para um orixá, né, ou um inquice, porque não em Jeju, porque Jeju o nome é diferente, mas procurem nos dicionários, procurem na internet, procurem em qualquer lugar. Vocês vão ver muito aí na internet que o Olubajé é uma festa para o Baloaê, que é feita em agosto. Não é feita em agosto não, é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, qualquer mês que você fizer está bem feito. Não existe essa coisa que tem que ser em agosto. Por acaso, aqui na minha casa, por exemplo, quando a gente divide as funções e os preceitos, calha de ser em agosto essa festa, né, desse santo, mas não porque seja fundamental, porque seja fundamento, porque não é fundamento, até porque santo não conhece dia, não conhece mês, não conhece ano. Então qualquer dia, qualquer mês, qualquer ano é do orixá, seja ele qual for, seja ele qual for, até porque na África a semana só tem 4 dias. E como é que a gente vai dividir por 7 aqui? Aí a gente divide por 7, tudo bem. Nós temos quantos orixás, quantos vodus, quantos inquices que são zelados na face da terra? Vai ter dia para isso tudo? Ah, vamos parar com essa bobagem, né, gente? Vamos procurar saber o que é certo, para a gente poder não ficar enrolado, fazendo coisas que realmente não deve, tá certo? Não existe mês ruim, não existe ano ruim, não existe nada disso ruim. O que existe de ruim é uma lua que quando você faz determinados preceitos em determinadas luas, aí você vai ter problema de florescer ou não. E a lua minguante, por incrível que pareça, é a melhor lua para fazer essa função. Porque é exatamente quando as forças estão dirigidas para dentro da terra, e é ali que vai florescer, é ali que vai crescer a árvore, que vai trazer os alimentos. Para isso, né, Obá, Olu, Aê está dizendo, Obá, Rei, Olu, Senhor do Aê, Senhor da terra. Então, lá embaixo na terra é que nós vamos receber os alimentos necessários, e isso é como se fosse um agradecimento. Esta festa é como se fosse um agradecimento a tudo aquilo que a gente recebe para comer, para Bajé, e não para Olubajé. Doutor, Olubajé não existe. Queria aproveitar que você tocou nesse assunto, queria fazer uma pergunta, até porque eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida. Primeiro, dizem que o mês de agosto, como você já falou, que não tem nada a ver, mas dizem que o mês de agosto é o mês de Obaloaê, de Omulu. Em contrapartida, dizem que o mês de agosto é o mês do desgosto, quer dizer, né, das tragédias. O santo não presta, né? Pois é. Eles colocam o santo numa situação bem complicada, né? Eu preferiria, inclusive, já fiz várias vezes, fazer o preceito de Obaloaê, do Omalu, em janeiro, que é para acabar com essa besteira, esse como é que se diz? Essa coisa, esse ranço, isso é um ranço, é uma coisa muito antiga que mantém viva dentro do candomblé, quando a realidade não é essa, gente. E outras coisas mais, tipo, dentro dessa coisa de sincretismo também, que as pessoas pegam isso, por que ligam essa divindade a pedir esmola, a coisas ruins? E aquela situação desse meu primo, que agora está aqui em casa, né, graças a Zansum, que ele dizia que na casa onde ele estava, ele era proibido até de passar em frente à porta do quarto de Xangô. Porque assim, foi colocado esse santo com uma coisa tão ruim que, por exemplo, o Obaloaê não pode virar num preceito de Xangô, nem vice-versa. Como inimigo, né? Como inimigo. Aí de repente a irmã dele viu aquilo nesse final de semana, Xangô dando boria em mim, uma equete de Azansum. Exatamente. E eu, dentro do meu quarto santo, o santo que está lá, que inclusive hoje está no barracão, é Obaloaê, né? É Azansum. Então, isso são besteiras que foram inventadas nessas tradições aí, que eu não sei de onde saiu, e que o Malu não pode... E isso eles levam a sério. Eles levam a sério, eles chegam ao ponto de não colocar
uma comida, né, uma oferenda de Xangô na mesa do Molu, do Baloaê. Os dois se dão muito bem, não tem problema nenhum, não tem nada a ver, parem com essa besteira. Já houve casos, inclusive, de não colocarem os dois santos dentro de uma sala, o Baloaê e Xangô, nada a ver. Então eu tenho uma casa de Xangô, né? Quantos Azançons eu já raspei? Tem um até que já fez agora 8 anos. Isso. Né? Aqui em casa tem várias pessoas. Várias pessoas. Desse Vodum, que é Vodum mesmo, é Jeje Vodum. E, no entanto, eu não vejo essa separação aqui. Você encontra aqui na sala Xangô, Oxum, Iemanjá, Omolu, todos os santos que tiverem. Se a gente tiver que dar uma festa para um orixá, normalmente na minha casa a gente dá para todos. Por exemplo, na hora das oferendas, vai oferenda de Exu ou Oxalá. E qualquer orixá pode estar naquela festa na hora do xirê. Então, não me levem a mal, mas essa fundamentação de um Vodum não se dar com o outro, gente, eu jamais poderia aceitar isso vindo de santo. As pessoas insistem em humanizar as nossas divindades. Não, humanizar só não, e pior do que humanizar é colocar na cabeça das pessoas que um santo tem algo contra o outro. Porque quem tem picuinha é ser humano. É ser humano, não tem nada uma coisa a ver com outra. Então isso aí, na minha casa, no meu axé, na casa do meu pai Xangô, não existe, tá? Aqui todos os santos se dão muito bem, graças a meu pai Xangô, que me deu esse ensinamento e que disse, aqui não tem diferença de orixá. Todos os orixás, todos os voduns são iguais. Tenho dito, qualquer dúvida é só mandar para nós, heraldodexangô@globo.com, e eu estarei aqui pronto a responder a vocês todas as dúvidas que porventura tiverem. Até o próximo programa, espero que goste. Se gostou, indique-no a um amigo, e se não gostou, indique-no a um inimigo. O importante para nós é que tenha alguém para ver e compartilhar e curtir. Isso é que é importante. Pelo menos eu sei que estou fazendo um trabalho e que as pessoas estão gostando. Até o próximo programa, se Deus quiser, e certamente Ele há de querer. Tchau.